Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um momento, estudarmos a Palavra de Deus, estarmos aqui estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos na lição de número 8, hoje são 24 de maio de 2020 e nós temos como tema, nesta manhã, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e o nosso textual está Efésios 2, versículo 20, que nos diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, 20. A nossa verdade prática nos diz, verdade prática, né? Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, a nossa verdade prática, da nossa lição a ser estudada, que é a verdade que centraliza toda a nossa lição, que Cristo ele é a pedra basilar da igreja. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Isso escrito pelo apóstolo Paulo, fazendo menção, de nós, edifícios de Deus, e fazendo aqui uma alusão a nós sermos templo do Espírito, morada de Deus. Nesta manhã nós vamos estar abordando este tema, discorrendo aqui esta lição que temos para nosso apreço, e gostaria que você que está nos ouvindo, que está nos vendo, meditasse juntamente conosco nesta palavra, que tem sido uma bênção esta palavra, este trimestre, e que nós, mesmo reclusos, nós temos aí a oportunidade de estar estudando a santa e gloriosa palavra de Deus. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos ler dois textos, Efésios 2, do versículo 20 a 22, e Mateus 7, 24 a 27. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra que é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E desceu, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A leitura bíblica em classe que nós lemos faz menção dos dois textos-chave para a nossa lição de hoje. Tá? Nós vamos aqui fazer a leitura da nossa introdução para nós já nos adentrar aos assuntos, ao nosso conteúdo desta manhã. A nossa introdução diz: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Então, através da reconciliação pelo sacrifício vicário de Cristo, é que Jesus veio formar a igreja, um novo povo,
um povo agora não mais com as inimizades que havia no outro tempo, por causa da lei, por causa de todo o regimento que tinha a forma sacrificial, tudo aquilo que era algo que apontava uma exclusividade para Israel. Aqui agora Cristo está formando um novo povo, lavado, remido no seu sangue. E isso nós vemos Paulo escrever, né, no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, quando ele diz a respeito dos gentios que não tinham direito à promessa, que não tinha nenhum benefício à promessa. Mas em Cristo, agora, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, agora, pelo sangue de Jesus, todos que estavam longe, todos que não tinham direito, todos que não faziam parte da aliança do povo de Deus, agora pelo sangue de Jesus, o sacrifício efetivado na cruz, esse pode se fazer parte do povo de Deus. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção, versículo 21 do capítulo 2. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. A pedra angular dessa edificação, chamada igreja, é Cristo. A pedra de esquina, a pedra principal, é Cristo. O fundamento que foi posto é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos que nós mencionamos aqui na nossa introdução. Um edifício espiritual. Antes, o ponto central da nossa lição nos diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Então, o nosso ponto central da nossa lição, ponto-chave da nossa lição, nos diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Um edifício espiritual. O santuário judeu. Nós vemos que o templo, lá em Jerusalém, era um símbolo do exclusivismo de Israel, né? Como povo separado de Deus, como povo da aliança abraâmica. Então, nós vemos que o templo era símbolo desse exclusivismo de Israel, né? Só que havia uma proibição, como nós vemos toda a forma litúrgica do antigo pacto, da antiga aliança, a proibição dos estrangeiros terem acesso ao templo. Então, isso era um dos motivos de inimizade entre o povo judeu e o povo gentil. Então, quando nós vemos Paulo agora escrevendo aos Efésios, escrevendo que no outro tempo estavais longe, era exatamente longe da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, longe mesmo das promessas que Deus havia feito ao seu povo. Mas agora, em Cristo Jesus, Ele nos aproxima, Ele nos reconcilia, Ele nos dá o direito, Ele nos abre um caminho. Jesus Cristo agora Ele é, na verdade, o único caminho, né, para esta reconciliação e para fazer de dois povos um único povo, a igreja do Senhor. A igreja sem distinção de raças, sem fazer agora uma diferenciação. Agora a igreja, ela é um único povo, um corpo eleito para glorificar a cabeça que é Cristo. Então, nós vemos a nossa lição dizendo que ao reconciliar ambos os povos,
Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Porque as leis cerimoniais do antigo pacto não permitia senão o povo judeu a participar, a oferecer o sacrifício, a oferecer, a estar no lugar, no átrio, a ter acesso aos sacerdotes para oferecer o sacrifício por seus pecados, por adoração, por louvor a Deus. Então, isso fazia com que o povo gentil fosse discriminado, fosse até mesmo tido como inimigos do povo judeu. Então, Cristo, na plenitude dos tempos, vindo à terra com o propósito de reconciliar todos e tudo em si mesmo, ele desfez toda a parede da inimizade, toda a forma, toda a lei dos mandamentos que estava contendo em ordenanças para criar de dois um novo homem. Então, esse foi o propósito reconciliador de Cristo, de fazer desses dois povos, judeus e gentios, um único povo, a igreja do Senhor. Agora não há mais gregos, agora não há mais romanos, agora não há mais judeus, mas sim um único povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Nós vemos que agora o que distinguia a forma litúrgica de adoração do povo judeu era o santuário, o templo, onde a presença de Deus se manifestara. Agora, Deus, Ele não está, Ele mesmo pelos profetas, profecias, pelo o próprio testemunho de Estevão, como nós vamos ver em Atos, capítulo 7, dizendo que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui nós vamos ver que agora, quando Cristo une, quando Cristo forma, constitui a sua igreja, Cristo agora está erguendo um novo edifício, ou um novo santuário de manifestação, de estar se manifestando a sua glória, a sua presença. Agora, este santuário é o próprio cristão. É todo aquele que nasceu de novo, que reconheceu a Cristo como Salvador, teve os seus pecados perdoados, e este agora passa a ser um santuário, templo do Espírito Santo de Deus, aonde passará a ser a habitação do Santo Espírito de Deus. Louvamos ao Senhor por isso, meus queridos. Louvamos ao Senhor por isso, igreja, porque hoje nós temos o privilégio de termos o próprio Deus habitando, fazendo morada em nossas vidas, fazendo morada em nossos corações, nos conduzindo ao centro da sua vontade, nos conduzindo nesse caminho mau, nesse mundo cheio de iniquidades, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, nós podermos ser chamados e feitos templo de Deus, morada de Deus. Isso é tão somente um grande privilégio que Cristo nos proporcionou, tem proporcionado, pois Cristo ainda tem salvado, libertado e transformado vidas nesse tempo. Como o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Então, adiantando aqui para o subponto 3 do tópico 1, a pedra angular. Como nós vemos na antiga arquitetura, como Paulo vai pegar de um exemplo, pegar aqui o que acontecia no seu tempo com aquela forma arquitetônica de construção. As pedras angulares era aquela que fazia
pedra de esquina, aquela que era colocada na esquina e que daria sequência nas seguintes pedras para estar se edificando, construindo, fazendo aquela construção. Então, a pedra angular era a pedra principal, era a mais importante, era a pedra fundamental para uma construção, para uma edificação. Então, por isso que Jesus, ele é comparado com esta pedra angular. Por isso que Paulo está escrevendo que Cristo, por ele ser o cabeça da igreja, por ele ser quem nos proporcionou esta reconciliação, Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Aí já vamos para o quarto subponto. Cristo, a pedra principal, como nós vemos lá o salmista, no Salmo 118, ele escrevendo que o Messias, ou o Cristo, nós vemos aqui a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. Nós vamos ver mais adiante, lá em Marcos, capítulo 12, capítulo 12, versículo 10, o próprio Cristo dizendo que ele é esta pedra que os construtores rejeitaram, ou o seu povo. Jesus veio para os judeus, primeiramente, e os seus o rejeitaram. Então, como lá o salmista pode dizer, que esta pedra que os edificadores rejeitaram, se tornou cabeça, ou a pedra principal, a pedra angular, a de esquina, a pedra principal desta construção. Que construção é esta agora? O templo do Espírito. Nós, igreja do Senhor. Aqui, quando nós falamos e remetemos a esta comparação, irmãos, nós não estamos falando como hoje nós temos, somos muitos habituados a isso, o templo físico, a igreja local, a igreja física. Quando Paulo está escrevendo a igreja aos Efésios, ele está exatamente mostrando a qual importância é de nós termos esta esperança e de executarmos esta nossa tarefa, de sermos templo do Espírito Santo, de sermos nós morada de Deus e habitação de Deus. Então, o próprio Cristo, ele pôde estar afirmando, lá em Marcos 12, 10, ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Ela foi colocada como pedra angular, pedra principal e fundamental da igreja. Sem Cristo não teria igreja. Sem o sangue vicário de Cristo não teríamos redenção, não teríamos reconciliação. Estaríamos ainda mortos em nossos deleites e pecados. Isso vamos aplicar para nós. Sem Cristo, meus irmãos, não tem reconciliação. Se deixarmos de viver uma vida pautada segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, segundo a vontade de Cristo, não teremos vida. Não é isso que Jesus disse? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Se Cristo é a vida, não teremos outro caminho, não teremos vida se Cristo não estiver no centro. Aí nós vamos aplicar isso para nós, igreja odierna. Se Jesus não estiver no centro, se Ele não for a cabeça de esquina, se Ele não for a pedra principal desta construção, não teremos vida, porque de nós mesmos nós não podemos produzir esta vida. Que vida é essa? Vida espiritual, vida com Deus, vida de estarmos gozando desta presença maravilhosa que se chama Espírito Santo de Deus, o outro Consolador.
Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Cristo, Ele é esta pedra fundamental. Se Jesus não estiver na igreja, sendo a pedra de esquina, não tem salvação, não tem reconciliação, não teremos dons espirituais. É o que nós estamos vendo nesses últimos dias, meus irmãos. Infelizmente, muitas coisas, as pessoas se denominando crentes cristãs, mas Cristo não está colocado como a pedra fundamental de suas vidas. E isso é muito sério, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. E a igreja que Cristo vem buscar é aquela que foi construída e edificada segundo a pedra angular, que está seguindo as normas e o mesmo padrão que a pedra de esquina, ou a pedra angular foi posta, foi colocada. E é o que nós estamos estudando nesta manhã, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aí passamos para o tópico 2. Fundamento, apóstolos e profetas. A pedra angular foi posta, e o fundamento foi também erguido. E este fundamento é os apóstolos e profetas. Conceito de apóstolos. Aqui eu vou ler tudo, mas rapidamente. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Lá nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Como nós vemos lá em Atos 21, 22, para a eleição de Judas, aquele que teria traído Cristo. Um dos requisitos era esse: se aquele que estaria assumindo o cargo de apóstolo tivesse sido uma testemunha ocular do ministério, da morte e ressurreição de Cristo. Assim também Paulo, ele foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, o termo apóstolo é usado para enviado ou mensageiro, trazendo alusão principalmente aos 12 chamados por Cristo. Ele é entregue a mensagem do Evangelho para esses darem prosseguimento à obra e à edificação que Cristo iniciou. Então, nós vemos também Cristo chamar Paulo como apóstolo dos gentios. E uma das grandes dificuldades que Paulo enfrentou no seu ministério, para confirmar, para assim estar testificando o seu apostolado, era por muitos indagarem por ele não ter caminhado com Cristo, ter sido testemunha ocular do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Mas como a própria palavra nos diz que o próprio Cristo o chamou e o designou para ser um mensageiro de Deus aos gentios. E isso nós vemos ser testificado na palavra de Deus, na transformação, primeiramente, na vida deste homem, e assim se testificando pelo cumprimento da mensagem que Deus o entregou. A doutrina dos apóstolos. Então, eles não eram apóstolos ou simplesmente pelo ofício que possuíam, pela mensagem, pelo trabalho que o possuíam. Eles eram considerados fundamento da igreja por estarem debaixo de uma ordem, por estarem seguindo uma ordem que foi dada por Cristo,
recebida dos céus, recebida diretamente do próprio Cristo. Então isso constitui o fundamento da igreja. Não são os apóstolos em si mesmos, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, a Escritura. Então eles eram e foram o fundamento da igreja por ter recebido de Deus a doutrina que eles ensinavam. Olha só, lá nós vamos ver na Escritura Sagrada, nós vamos ver que de si mesmo eles não poderiam estar ensinando, pregando, curando, como era uma das tarefas ou era um dos deveres que os apóstolos tinham. O dever que eles tinham era de pregar, de curar, de administrar a igreja e de serem os representantes especiais da missão e da pessoa de Cristo. Olha só, para darem o prosseguimento à sua autoridade. Isto era o dever apostólico que eles receberam de Cristo. Então, eles eram o fundamento da igreja porque estavam dando prosseguimento à mensagem e à autoridade que Cristo os outorgou. Então, por isso que os apóstolos foram, e também os profetas, que nós vamos aqui no terceiro subponto mencionar, não são os profetas do antigo pacto, mas sim da nova aliança. Os profetas que Deus assim os encheu de graça, do Espírito Santo, para profetizar segundo a mensagem do Evangelho. Isso na igreja de Cristo, e assim estarem proclamando e testificando a mensagem que Deus entregou para os apóstolos. Então, o subponto 3 diz testemunho dos profetas, que aqui significa proclamador, intérprete da revelação divina. Profeta era aquele que recebia de Deus uma mensagem, uma revelação, e assim estava proclamando esta mensagem dada por Deus à igreja. Então, a ordem da frase em Efésios 2:20, como nós lemos, apóstolos e profetas, isso indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento, como nós aqui mencionamos. Então, quando nós vemos mencionar profetas, como Paulo aqui está mencionando, fazendo menção do testemunho dos profetas, eram aqueles homens que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e que perfaziam o alicerce da igreja de Cristo. É o que nós vamos ver Pedro escrevendo. Vamos fazer esta leitura aqui rapidamente. É o que nós vemos Pedro escrevendo na sua segunda epístola. Cadê o Pedro? Deixa eu só achar aqui o Pedrão na minha Bíblia aqui. Quando nós vemos Pedro escrevendo na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 20 e 21, ele diz o seguinte: sendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aí é o que nós estamos fazendo o comentário também do segundo tópico, que a doutrina dos apóstolos, esta doutrina não era segunda de interpretação de si mesmos, pois esta doutrina eles receberam de Cristo durante o ministério terreno de Cristo, segundo a orientação do Espírito Santo, segundo o que Deus assim os confiou e os entregou. Então, a profecia da Escritura, ela não é de particular interpretação. O 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E oxalá que Deus continue levantando profetas nesses últimos dias, e é o que nós precisamos, homens, mulheres
inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos fazer aqui uma aplicação bem rápida, né? Quase não estamos aplicando por causa do nosso tempo, mas vamos lá, dentro do nosso contexto, do que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo mais profetas do caos, profetas do terror, do medo, do que profetas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Estou mentindo, irmãos? É que aqui não dá para ver o chat, né? E também não tem como comentar. Mas eu não estou vendo mais jornal por causa disso. A mídia propaga só o quê? O caos, o medo, o terror, o pavor. E infelizmente nós estamos vendo crentes levados a isso. Nós estamos vendo pessoas que se dizem templos de Deus, morada de Deus, com 10, 30, 15, 20, 50 anos de crente, infelizmente sendo levados pelo que o mundo diz, não pelo que a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ser inspirados por Deus, profetas de Deus. Isso aqui não se resume a um título, a um ofício, não, meus irmãos. Isso aqui não se resume ao pastor como anjo da igreja, não. Isso aqui é para todos que foram remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. O Espírito de Deus pode te usar, pode tomar a sua vida, basta que vivemos segundo a palavra de Deus. E como precisamos que Deus levante profetas, homens santos de Deus, que não falaram conforme a vontade do homem, mas falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, nos dê graça que possamos assim proceder, meus queridos, como esses homens e também mulheres que foram cheios do Espírito de Deus, tomados pela graça de Deus, e não falaram segundo a sua vontade, mas segundo o Espírito de Deus os concedia. Terceiro ponto, edificados para a morada de Deus. O porquê de Deus agora não habitar em templos feitos por mãos de homem e Jesus fazer um novo edifício? A igreja não é o edifício de tijolos, somos nós, templo, morada do Espírito Santo. E aqui nós vamos ver que esse edifício ele tem que estar bem ajustado. É o primeiro subponto desse tópico. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Olha só, este edifício construído por Cristo, a igreja, ele não parou no tempo apostólico. O crescimento não foi somente na era primitiva, no tempo dos apóstolos. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Depois, com a morte dos apóstolos, findou o crescimento da igreja? Não, meus queridos. Porque Jesus, ele ainda continua sendo o mesmo. Ele ainda continua sendo a pedra angular, a pedra de esquina. Então, para o crescimento, aqui nós estamos falando também de uma forma generalizada, de uma forma coletiva da Igreja de Cristo, o crescimento da Igreja de Cristo, mas como também individual. Para o edifício, para o crescimento deste edifício, isso nos indica que ele tem que estar bem ajustado. Ele não pode estar desajustado, ele tem que estar harmonicamente bem ajustado. E com o que? Ajustado com o que? Assim como na construção antiga, como aqui nós estamos pegando como base, como o próprio apóstolo Paulo escreveu esse contexto, fazendo esta alusão, nós vemos que a pedra angular era que dava o segmento para as demais pedras.
assim como a igreja de Cristo, assim como nós, como eu, como nós, como você. Nós não podemos, para o nosso crescimento espiritual, como edifício de Deus. Interessante que esta construção só terá fim, o seu crescimento, quando Jesus arrebatar a sua igreja, quando a nossa redenção for plena e completa, na glória, quando esta matéria corruptível ser transformada em uma matéria incorruptível. Então, este edifício, enquanto nós estamos aqui na terra, sendo igreja do Senhor, sal deste mundo, luz deste mundo, nós temos que estar bem ajustado a Cristo, para que possamos estar de uma forma harmônica, crescendo em espírito para o louvor da glória de Deus. Como o templo santo no Senhor, como morada e habitação de Deus, que nós somos separados, nós fomos direcionados a um caminho, nós estamos sendo conduzidos a um caminho, e este caminho não é o caminho que o mundo dita, que o mundo nos diz qual que temos que seguir, mas o caminho da palavra, do Evangelho, o caminho que Jesus nos abriu, o caminho da reconciliação, o caminho de vivermos uma nova vida, de abrirmos mão do nosso próprio eu, para fazer a vontade de Deus, um caminho que nos faz seguir, abrindo mão de tudo que é prazeroso à nossa carne, para agradarmos o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, para que o nosso Espírito se fortaleça e sejamos cada dia habitação de Deus, morada de Deus, separados do pecado, para vivermos uma vida de santidade. E assim sendo, morada do Altíssimo, já lá no terceiro subponto, assim sendo o templo de Deus, assim sendo esse edifício de Deus, espiritual, lavado e remido pelo sangue do Senhor, nós sendo agora a morada do Altíssimo, isso nos traz a alusão de que Jesus, Ele ainda é o mesmo, e Ele reside, meus irmãos, dentro de cada cristão, dentro de cada vida. Olhe só o prazer que temos, estamos longe fisicamente um do outro, mas você é templo de Deus, morada de Deus, eu sou, nós somos moradas, edifício de Deus, e nós, como edifício, templo do Espírito Santo, morada de Deus, morada do Altíssimo, nós somos agora uma pedra que vai edificando o templo espiritual que é a igreja de Deus, a habitação do nosso Deus, morada de Deus, que agora não constitui de um único povo, judeu, mas agora todos quanto quiser aceitar a Jesus como seu Salvador, ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa, para que o Espírito de Deus abunde, more, entre e faça morada no seu coração. Bem? Que o Espírito de Deus nos auxilie em tudo. Eu já estou concluindo, já estou aqui caminhando para a nossa conclusão, mas que o Espírito de Deus nos ajude, nos auxilie em tudo, para que possamos ser moradas de Deus, para que possamos ser inspirados nesses últimos dias a sermos profetas de Deus, sermos boca de Deus e transmitir a mensagem de vida, de paz, a mensagem que verdadeiramente produz vida na vida das pessoas, no ser, no coração das pessoas. É isso que nós precisamos. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Isso quer dizer que o que Jesus pôde dizer, estando no seu ministério terreno, que nenhuma palavra
do que ele diz passaria sem antes ter o seu cumprimento. Então, como edifícios de Deus, como moradas de Deus, como pessoas que estamos em aperfeiçoamento pelo nosso Deus, seguimos a orientação de Deus, o cuidado de Deus, para assim estarmos sendo cada dia mais aperfeiçoados por Deus e assim vencendo, rompendo e crendo na vitória deste povo chamado Igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu creio na sua vitória, creio na nossa vitória, pois a sua será a nossa e a nossa também será a sua vitória. Vamos orar agradecendo a Deus. Temos aqui um recadozinho, deixa eu ler aqui antes de concluir. Estamos até um pouco falhos, né? Devia ter separado mesmo os aniversariantes, mas a nossa correria aqui, queremos mandar os parabéns para o Fledes e a Leandra, que estão fazendo aniversário de casamento. Deus os abençoe grandemente. E a nossa irmã Leila, que está aniversariando. E todos os nossos aniversariantes da semana passada, desta semana, nós queremos aqui fazer uma oração por todos vocês que estão aniversariando hoje, todos os enfermos, todas as pessoas. Vamos deixar de orar, meus irmãos, vamos estar constantemente orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão com dificuldades, que estão passando por problemas. Vamos orar, clamar e agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome. Somos gratos a Ti por este momento de estudarmos a Tua palavra. A cada vida, a cada um que está no seu lar neste momento, a igreja do Senhor ao Teu povo, que o Senhor visite com a Tua graça, com o Teu sangue precioso. E, ó Deus, nos dê a Tua bendita esperança para que possamos vencer os dias maus, todos esses dias de dificuldades que temos enfrentados. Oramos pelos enfermos, pelos nossos irmãos que estão, ó Deus, enfermos, passando por problemas na área da saúde, que o Senhor possa curá-los, livrá-los de todo o mal. Meu Deus, pedimos a Ti pelos aniversariantes, todos que aniversariaram semana passada, este mês, meu Deus, estão aniversariando neste dia, que o Senhor possa abençoá-los grandemente e os cobrir, ó Deus, com a Tua graça e o Teu poder. Ser conosco é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.